Doutor Ivan, um companheiro imbatível aí no salvamento dos pés, com a gente lá em São Paulo, e eu trouxe um caso aqui para a gente discutir bem no modelo do nosso congresso. Bom, eu sou cirurgião vascular, cirurgião endovascular e também médico hiperbarista e de mergulho. Bom, o caso que eu trouxe é um caso dia a dia. Então, um paciente masculino, 62 anos, ele era padre, não tabagista, diabético sem acompanhamento. Ele compareceu na nossa clínica acompanhado do sobrinho, que era advogado, que ele fazia acompanhamento numa operadora de saúde há umas 4 semanas por uma lesão de aparecimento espontâneo, segundo ele, e que vinha piorando o quadro, e ele passou a apresentar febre eventual 38, e que agora essa lesão estava apresentando um modelo mais característico. O que ele tinha feito era só curativo simples, gaze e faixa, usou algumas pomadas, mas nada demais. O que chama atenção é que a avaliação do pé, ele tem os pulsos palpáveis, pulsos amplos, pulsos bons até, tem uma diminuição de sensibilidade mais importante à esquerda do que à direita, mas é um pé, do ponto de vista vascular, um pé tratável. O que chamou a nossa atenção foi a lesão, uma lesão plantar, sugestiva de abscesso, com drenagem na parte inferior do pé esquerdo. Esse era o pé dele, né? Então, vocês veem aqui que é uma lesão gravíssima, tanto no aspecto de acometimento, vocês veem que tem um abaulamento, já tem aqui a coloração do pé, um pé quente, então uma lesão bem crítica, onde em muitos serviços certamente uma evolução mais desfavorável até. Bom, como é que a gente faz, como é que a gente trabalha nos nossos serviços? Habitualmente, nas nossas clínicas, a gente considera da seguinte forma. A úlcera que tem menos de 21 dias, em geral, a gente trata ela como aguda. Então, a gente faz cobertura local e cuidado local. Se ela tem mais de 21 dias e não está evoluindo para o processo de cicatrização, a gente já coloca ela na categoria de crônica. E aí, para a úlcera crônica, a gente sempre faz esses exames. Então, a gente faz uma avaliação vascular arterial e venosa, glicemia de jejum e hemoglobina glicosilada, ressonância e tomografia. A gente faz isso para todos os pés, tá? E aí, a partir do que a gente tem nisso daqui, a gente define se vai investir em cobertura ou se a gente vai ter um tratamento mais radical, que em geral inclui biópsia, cultura, alguma tecnologia inferida, retalho ou enxerto, dependendo do caso. Nesse caso em questão, então, o Doppler tinha uma teromatose difusa, mas todos menores do que 50%. Por mais impressionante que seja, ele tinha um edema e um abscesso, mais ou menos de 30 ml, mas sem sinais evidentes de acometimento ósseo. Então, a gente não tinha, a princípio, um indicativo de osteomielite. Mas a parte dele clínica estava bem descompensado, né? Tem uma hemoglobina glicosilada de 12,8. Provavelmente nunca tratou nada. E aqui surgem as questões relevantes. Então, a gente está diante de um diabetes descompensado, uma lesão na região plantar, não associada à osteomielite e com uma classificação de Wagner 3. O que eu trouxe para a gente aqui? Lá a gente divide os nossos pacientes em 3 pontos. A gente tem uma ação principal, que é aquela que não pode deixar de ser tomada. A gente tem uma possibilidade de cobertura, que pode ser imediata ou conforme vai evoluir o caso. E a gente tem a possibilidade de colocar uma terapia complementar. É sempre importante deixar que, para nós, terapia complementar ela é complementar mesmo. Primeiro você faz o básico, depois você vai para o complementar no intuito de diminuir o tempo de fechamento. Nesse caso em específico, a gente optou por debridamento cirúrgico, com antibiótico terapia e compensação clínica, e iniciamos de imediato o curativo a vácuo e a oxigenoterapia hiperbárica. O curativo a vácuo que nós escolhemos foi uma espuma impregnada com prata. O curativo a vácuo também, a terapia de pressão negativa, hoje em dia é um capítulo à parte. A gente tem terapia com instilação, a gente tem terapia para manejo de incisão fechada, a gente tem terapia de debridamento autolítico. Então, hoje em dia, a gente precisa, inclusive, conhecer bastante de terapia de pressão negativa para saber qual que vai indicar. Eu trouxe esse indicativo aqui, que é um guideline de Undersea, que é a Sociedade Americana de Medicina Hiperbárica de Mergulho, que diz o seguinte: nas lesões do pé diabético a partir de Wagner 3,
você tem respaldo técnico-científico e de qualidade para afirmar que você vai ter benefício em associar oxigenoterapia hiperbárica. A gente, inclusive, fez uma revisão disso no último congresso que a gente teve sobre pé diabético. Bom, como é que funcionou? Essa foi a lesão pós-debridamento, fizemos um debridamento amplo, coletamos sempre 6 fragmentos para cultura. Aqui, a associação da terapia de pressão negativa, a espuma com prata, tá? Aqui já era na segunda ou terceira troca, mas você vê que teve uma perda, uma falha, um local muito ruim de recuperar na face plantar. A oxigenoterapia hiperbárica que nós utilizamos geralmente é essa monoplace, onde o paciente vai individualmente, faz sessões por volta de 90 minutos acompanhado do médico. Num caso desse, que é um caso mais grave, a gente faz diário. Em alguns casos, a gente faz 3 vezes por semana e a média a partir de 30 a 40 sessões, dependendo do caso. Esse outro aqui é um exemplo de uma máquina multiplace. Lá entram várias pessoas e o ar vem por essa máscara, o oxigênio puro. Terapia de pressão negativa, esse é o sistema e como funciona. E esse daqui tem sido um dos artifícios que nós temos lançado mão. Nós usamos tanto a matriz dérmica como a medicina regenerativa. Qual que é a vantagem de se utilizar a medicina regenerativa? Na verdade, o que nós utilizamos é um processado de gordura. Isso daí já o tecido gorduroso já vem sendo utilizado pelos plásticos há muito tempo para preencher defeitos e também para estimular a formação da que faz de diferente. A gente pega esse tecido por um método mecânico, a gente microfragmenta esse tecido lipídico, faz um processo de lavagem e consegue um tecido mais rico em células mesenquimais, com menos processo inflamatório, com células de maior capacidade de regeneração. Esse daqui é o processo de aplicação, o Dr. João está aplicando. Você vê que a aplicação é nas bordas da ferida, para estimular o fechamento. Aqui ele está jogando sobrenadante, né? Para aproveitar só o que sobra, né? E aqui o transplante de gordura de uma seringa para outra. Esse foi o resultado final que nós tivemos, tá? Isso daqui foi um resultado de 1 mês e meio, mais um fechamento excelente, com uma qualidade muito boa e o paciente completamente reabilitado de uma lesão gravíssima. Esse não é o único caso que nós tratamos desse jeito. Nós temos uma tendência nos nossos serviços de não amputação, de amputa em último caso, então aqui a gente salvou esse dedinho, o Turivan vai trazer esse caso também. Aqui um outro caso gravíssimo com abscesso plantar, que a gente usou uma espuma própria para lesão de pé diabético, que é uma espuma Bride, ela vem aqui, faz um S para cima, e aqui uma facete plantar no diabético, também uma facete grave, e saiu recuperado. Bom, pessoal, esse é o caso. Muito obrigado. Vocês querem perguntar alguma coisa? Faz depois no final? Depois, né? A gente faz tudo junto. Bem, boa tarde, pessoal. Estou extremamente grato por participar desse Tecnovasc pela primeira vez, mas estou muito satisfeito por isso. E a nossa agenda aqui hoje é principalmente mostrar a nossa experiência, que já data de 20 e poucos anos, com um novo modelo de tratamento do pé diabético e feridas complexas como um todo. A nossa filosofia é sempre nunca tomar uma decisão monocrática para tratar ferida complexa. Ferida complexa requer compartilhamento de conhecimento, de experiência com várias especialidades, né? No nosso serviço, a gente conta com a ortopedia, com a cirurgia. Então, essas campanhas são de extrema importância para prevenir que esses doentes venham para virar casos tido aqui entre nós. Claro que diabetes é uma das 3 epidemias mundiais, né, com todas as suas complicações, e o que a gente vai discutir aqui hoje é principalmente, a gente vai focar no maior, que é a amputação. Quando a gente começou o nosso serviço, quando a gente começou a trabalhar sem referência de tratamento de ferida complexa, a preocupação maior, principalmente lá no nosso hospital, era o número de amputações.
a gente tinha muitos pacientes amputados. A gente falava, isso precisa ter um freio, a gente precisa ter alguma forma de otimizar o tratamento dessas pessoas para reduzir amputações. A gente sabe que diabetes está lá entre o top 10, na verdade, é sexto colocado em causa de amputação e desabilitação de pacientes. A mortalidade relacionada à amputação no diabetes chega a ser maior do que a do câncer de mama, de próstata e de linfoma de Hodgkin em 5 anos. Mas isso não é nada desprezível. Neutro, principalmente. Outra coisa que chama a atenção na significância do pé diabético é a principal causa de admissão hospitalar em pacientes diabéticos. Pessoas diabéticas têm 25 vezes mais chance de ter uma perna amputada. 1 em cada 6 diabéticos será ao longo da vida, 85% dessas amputações são decorrentes de úlceras. A cada 30 segundos são diabetes no mundo. Claro que a sobrevida média após a amputação é de 2 anos. Aí a gente imagina que é por conta da gravidade da doença, às vezes nem sempre. Uma pessoa, quando amputa, eu lembro quando a gente discutia sempre amputações no nosso grupo, a pessoa tinha uma frase típica, falar, ô, seu José, o senhor prefere perder o seu pé ou a sua vida? A gente tem um entendimento um pouco diferente. Eu acho que se quando perde uma parte, você está entrando em um processo de perda acelerada da sua vida, quando se tem mutilado por uma certa forma. Então, todo o esforço é feito para que não haja mutilação e a gente preserve o pé desse doente sempre que possível. Claro que uma das estratégias para fazer um tratamento otimizado é investir em diagnóstico. Não se pode tratar um doente sem ter toda a sua investigação de forma a mais adequada possível. Claro que a gente precisa... O padrão ouro é a histologia, mas a gente precisa ter exames básicos, exames radiológicos aprofundados para ver o grau de acometimento da lesão, para distinguir os compartimentos, para fazer um desbridamento adequado, e microbiologia e histologia de forma bastante qualificada. Não basta ser histologia de coleta de material superficial, é sempre material profundo, 5 ou 6 fragmentos de tecido profundo, e sempre investigar se tem comprometimento ósseo, porque isso muda as características de tratamento do nosso doente. Claro que a especificidade e sensibilidade é diretamente proporcional. Outra coisa importante é otimizar o tratamento infeccioso. Às vezes é muito frequente se fazer um desbridamento amplo e achar que o tratamento encerra por ali, não precisa mais antibioterapia. Ou se faz antibioterapia curta, por 7 dias, 14 dias. Em pé diabético ou em ferida complexa com comprometimento ósseo, a gente precisa levar vários fatores em consideração. Primeiro, a enorme quantidade de biofilme que esses pacientes têm. Então, precisamos encontrar droga que haja em biofilme. Precisamos de preferência ter um tratamento direcionado para um agente. Então, precisamos ter um agente isolado e isso facilita bastante o tratamento. Precisamos ter drogas que tenham uma penetração óssea adequada e, principalmente, precisamos fazer um tratamento prolongado. Não se admite tratar infecção óssea com tratamentos curtos, ao contrário das outras infecções, que a tendência é cada vez mais encurtar o tempo de tratamento. Então, é importante a gente saber que geralmente são associadas a biofilme, pouca ação neutrófilo local, tem menor vascularização, com bactérias em hipometabolismo. Então, todas essas considerações são importantes para que a gente tenha uma cura efetiva, com a limpeza cirúrgica precoce e extensiva. A gente tem uma limpeza cirúrgica normalmente oncológica, Início rápido e adequado do tratamento e concentração eficiente do antibiótico e tempo prolongado. São fatores muito significativos para otimizar um tratamento. Ajuda aí que não está querendo. Outra coisa são as terapias complementares. A gente sabe... Desculpe. Foi demais aí? Desculpe. Pronto. Terapias complementares. Claro que todas essas são super importantes, mas além dessas ainda tem biovidro, ainda tem implante de gorduras.
Melhor. Implante de gordura, como o Cleiton descreveu, então todos os recursos terapêuticos necessários a gente precisa utilizar com indicação e critério de indicação para eles, mas não, nunca deixar escapar nenhum elemento terapêutico que a gente possa utilizar para esses doentes para otimizar o seu tratamento. Opa, apanhando. Para onde? Vai. Uma coisa que a gente tem bastante experiência é com terapia com oxigênio. Isso do nosso centro de referência usou a câmara hiperbárica e sempre isso nos ajudou bastante. E por que utilizar? Principalmente porque acelera o processo de cicatrização, minimiza o risco de mutação. Reduz hipóxia, tem um melhor controle de infecção, modula a imunologia, acelera a reparação, isso tudo faz com que a gente tenha um resultado mais precoce e otimizado do nosso tratamento. Eu acho que está um problema esse bicho. Outra coisa importante é que o tratamento tradicional com do que sem OHB e uma diminuição de amputação maior, isso aí, esse trabalho mostra uma relação de 11%, né, comparado, e o uso de OHB no tratamento de úlcera diabética tem um custo efetivo, de 12 anos, feito no Canadá, né, que mostra um efeito também bastante favorável. Consideração é custo relacionado à progressão da doença no diabetes. Claro que no diabetes comum, se nada for feito, esse é o caminho que ele segue normalmente, né? É úlcera, infecção e amputação quando muito. Então a gente tem que fazer alguma coisa para tentar inverter esse caminho natural, e quando você consegue fechar uma úlcera ou cicatrizar através de um desbridamento, uma revascularização, enxertos ou OHB, a gente consegue bastante melhorar a qualidade de vida desses pacientes, reduzir custo, e é este o caminho para a gente tentar melhorar a nossa terapia. O Cleiton mostrou um caso bastante que trata chamar atenção só para dois casos bem resumidos, que são experiências nossas, uma bastante antiga, esse caso tem a gente acompanha ele por 12 anos, e um outro mais recente, que o Cleiton já mostrou aí, mas a peculiaridade desses casos é que esse paciente do interior de São Paulo morava em um sítio, e ele tinha uma joanete que sempre machucou ele, acabou nessa lesão super importante, bastante complexo, e a característica desse doente, que nos tornou um ícone do nosso serviço, é que foi internado na cidade dele, e a primeira hipótese é que fosse feita uma amputação. Ele resistiu à ideia, e acabou sendo também no interior de São Paulo, e a segunda equipe também, a proposta terapêutica era a amputação. Falava com ele: seu Benedito, o senhor tem um pé que está apodrecido, como chama a atenção ali, um osteomielite com bastante destruição, é impossível a gente tentar recuperar. Aí, o terceiro serviço, que foi o nosso, que também não foi muito diferente. A gente tinha equipes, uma equipe multidisciplinar, equipe do doutor da vascular do André, e quando a gente avaliou esse caso, muitos dos membros da equipe tinham também a opinião de que ele pudesse ser amputado, seria a melhor coisa para ele, acontecer para ele. Eu venho numa reunião que as pessoas falaram: Ivan, você está sendo muito romântico em tentar recuperar o pé do seu Benedito. Na verdade, depois de várias discussões, a gente tentou uma recuperação para o Francisco sem amputação. Ele fez antibiótico terapia prolongada, câmara hiperbárica e uma limpeza cirúrgica bastante tipo oncológica, com uma artrodese desse dedo aí, limpou bastante. Fez uma artrodese e o Benedito, e esse foi o resultado final.
e ele recebeu alta 14 dias após ter entrado no nosso serviço. Benedito voltou a ser internado 8 anos depois, por outro motivo. Queimou o outro pé fazendo sabão no sítio dele. E daí para frente a gente ainda acompanhou ele por mais 2 anos, e ele teve uma sobrevida muito boa e com seu pé totalmente funcional. Claro que todo o acompanhamento foi feito, tanto da nutróloga como da estomaterapeuta e depois do fisiatra, para reabilitar esse paciente para o calçado mais adequado e para ele ter uma vida funcional adequada. E o outro caso é exatamente o contrário, era um paciente em condição de rua, que estava lá nos slides do Cleiton, que era um paciente bastante difícil de se tratar, e eu trouxe ele aqui em homenagem ao Cleiton, que teve muita paciência para cuidar desse cidadão, porque desde o primeiro dia que ele internou, a vontade dele era amputar o pé, porque ele gostaria de ficar na Previdência. Então, ele queria que fosse amputado o pé. Por mais que a gente insistisse em tratar ele, ele continuava insistindo que ele deveria ser amputado. Mas o que chama a atenção aqui é o tratamento no curto período de tempo, né? Você vê lá, no mês 10 de 2019, abril de 2019, ele chegou com essa situação, o Cleiton fez um desbridamento parcial, a gente pôs ele em antibioterapia, câmara hiperbárica, um suporte nutricional importante, e ele evoluiu dessa forma até uma granulação perfeita para a intervenção do cirurgião plástico com retalho e devolveu esse paciente funcionalmente recuperado. Bem, era isso que eu queria falar com vocês hoje, chamar bastante atenção da importância de tratamento interdisciplinar. Aqui se precisa sempre tomar condutas em uma ferida complexa, tem que ser colegiado, não pode ser monocrática, e usar de todos os recursos disponíveis, tanto terapêutico quanto diagnóstico, para a gente ter um tratamento mais adequado. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar o Dr. Cleiton e Ivan pela palestra e saber se alguém tem alguma pergunta. Boa tarde, sou Carlos Eduardo, lá de Nova Venécia. Eu queria saber dos palestrantes, e se alguém da mesa também quiser se pronunciar, que eu tenho visto chegando cada vez mais perto, terapias que a gente, não sei se pode dizer como adjuvantes, que são a ozonioterapia, a laser terapia, inclusive foi citada. Eu tenho visto outras especialidades, a odontologia entrando nessa área, enfermagem, fisioterapia, e eu não tenho visto esse avanço na nossa sociedade. Eu queria que alguém se pronunciasse, se alguém sabe alguma coisa em relação a isso. Deixa eu até iniciar, porque foi eu que coloquei a ozonioterapia ali. Na verdade, coloquei de propósito mesmo. Nós não usamos ozonioterapia, tá? Mas ela está listada ali como algumas possibilidades. Várias pessoas que tratam feridas utilizam da ozonioterapia. E para nós é complicado. E por que eu coloquei naquele slide? A cada momento surge alguma febre, alguma terapêutica geralmente nova, que na maioria das vezes não tem uma robustez científica para a gente aplicar. A gente já teve a época da autohemoterapia, agora a gente está na época da ozonioterapia. Colegas usam isso, principalmente profissionais não médicos. A gente faz como terapia complementar a oxigenoterapia basicamente, mas a gente tem uma terapêutica que é antiga, vários, tem específicos e nos possibilitam fazer isso. Eu acho que é difícil para a gente avançar como a nível de associação, de sociedade, para talvez endossar esse tipo de terapia, porque não é bem consolidado ainda, né? Eu gostaria, a gente não precisa ter preconceito quanto a nenhuma possibilidade terapêutica. O importante é que essa possibilidade terapêutica venha para uma unidade onde as pessoas possam discutir, onde as pessoas possam falar do pró, do contra e chegue a um denominador comum. Às vezes, as determinadas coisas têm indicações bastante limitadas. Quando você tem um grupo que estuda ferida complexa,
e tem todas as cabeças, ou seja, é um colegiado, não é uma decisão monocrática, você pode chegar a levar a saber qual é a importância ou não importância de determinados métodos. Mas o importante é ser sempre um tratamento multidisciplinar e com opiniões diversas, mas dentro de embasamento científico. Boa tarde. Sua fala foi muito bonita, mas eu acho que aqui nós estamos na frente de todos os cirurgiões vasculares. Eu senti falta da avaliação do ecodoppler, da arteriografia e das angioplastias, que são o nosso dia a dia. Como é que o senhor vê isso? Talvez o Cleiton não tenha dito isso, mas assim, é tão importante isso para a gente. O ecodoppler é uma coisa que faz parte do Centro de Referência de Tratamento de Feridas. A porta de entrada normalmente é a estomaterapeuta, que avalia a doença, que vai para o infecto, ou para o vascular, ou para o ortopedista, mas a coisa mais importante inicial é avaliar a condição tanto neurológica como vascular desse indivíduo. Ninguém toma nenhuma conduta antes de ter uma avaliação, de preferência o mais rápido possível, para se avaliar condições de vascular e a intervenção o mais rápido possível, se for o caso de revascularização. Felizmente, esse meu paciente protótipo aí, o Benedito, foi avaliado tanto do ponto de vista vascular como neuropático, e ele não teve indicação de revascularização. Isso talvez tenha sido, ele tinha só uma lesão moderada que não foi preciso, mas a maioria dos nossos pacientes precisam de revascularização antes mesmo das intervenções outras. Eu não quis tirar nenhum mérito da sua apresentação, mas eu acho que tudo isso que foi falado é depois dessa possível revascularização, que é o que nós vemos no dia a dia. O doente chega no hospital público, que é a maioria, ou mesmo no seu consultório, com um problema que nós temos que saber se é vascular mesmo ou não. A maioria dos pacientes acima de 50 anos de idade, eles não têm pulso de Stein, os diabéticos. Isso é condição sine qua non. Quando entra num sistema, o nosso grupo, por exemplo, é um sistema de WhatsApp. Quando entra um doente desse no WhatsApp, no mesmo momento é full time e em tempo real. Todo especialista vai dar a sua opinião. E a coisa mais importante é que tanto o plástico quanto o vascular, o plástico vai entrar só em um tempo mais tarde, mas ele está no tempo zero, a estomaterapeuta, a podiatra, a enfermeira dermatológica, o ortopedista, o endocrinologista, o infectologista têm acesso de imediato em tempo real. E as indicações para essas condutas são em tempo real. Obrigado a todos. Nós estamos com uma palestra ao vivo agora, mas eu só vou fazer uma complementação e vou dar um spoiler. Não sei se o nosso futuro presidente da sociedade se encontra, doutor Júlio, mas a medicina vascular regenerativa já é uma realidade, já é motivo de estudos profundos e já estou dando esse spoiler, não estou com a autorização dele aqui, mas um departamento, um centro de estudos de medicina vascular regenerativa, a partir de janeiro de 2022, será instalado na nossa sociedade. E uma outra questão que o doutor Sandro colocou, nós só conseguimos tratar pacientes com pé diabético, síndrome do pé diabético, se nós tivermos uma equipe multidisciplinar. E é por isso que a bandeira desse congresso é exatamente a inteligência coletiva, onde faz parte de um estudo com vários profissionais para que você tenha o melhor resultado possível. Nós utilizamos o WhatsApp com uma equipe multidisciplinar há 10 anos, praticamente desde quando pintou a popularização do WhatsApp no Propé. E esse grupo ele é compartilhado com todas as unidades de saúde de Vila Velha. E, com certeza, foi um fator de melhoria dos nossos resultados, com certeza.